E se a gente ranqueasse todas as pistas da Fórmula 1, da pior até a melhor, como que ficaria? E é isso que eu vou fazer hoje. É, eu dividi em várias categorias. A primeira, cena das pistas, que são no máximo três pistas, que eu considero que tem as melhores corridas e tudo, história. Stream Moss, que dão ótimas corridas, só que vão ficar na segunda categoria. Dá corridas boas, que não estão corridas tão boas assim, porém sempre estão lá entregando corridas boas. Sempre você ligar a TV e você diz: essa coisa aqui é legal, gostei dessa corrida. Não faz nem cheira, não faz nem cheira. As corridas são ruins. Normalmente, a maioria das corridas são ruins, mas porém entregam algumas corridas boas. E pode ser do calendário, que é auto-explicativo. Então a gente vai começar por Abu Dhabi. Abu Dhabi eu vou colocar em pode sair do calendário, porque é uma pista muito ruim, gente. Ela tem duas zonas para ultrapassar, que você não consegue ultrapassar direito. Claro, a corrida de 2025 foi boa, porém não é para tanto. A corrida exemplo de 2025 ficaria aqui. Só que vem entregando todos os anos corridas horríveis, gente. Você tem lá um terceiro setor, parece uma pista de kart. E aí você tem duas retas grandonas. Você colocou. É como você colocar um kart de Fórmula 1 numa pista de kart e duas retas. E depois das retas, logo curvas de baixa velocidade. E aí? Aí não dá corrida boa. Simplesmente o Oriente Médio continuando com esse negócio de corrida ruim. Que é impressionante. E aí, outra do Oriente Médio, a gente vai pro Catar, que eu vou colocar em pode ser do calendário também. O Catar é um caso que assim, essa pista nem é de Fórmula 1 para começar. Essa pista é de MotoGP. Só que em 2021 ou 2020, acho que foi 2021, eles colocaram essa corrida provisória. Essa pista porque o Qatar tinha plano de construir outra pista, só que deu uma corrida boa. E aí, a partir de 2023 eles continuaram, só que nunca teve corrida boa, sinceramente. As corridas são horríveis. Em 2025 agora tentaram inovar com o negócio dos pitstops, que poderia dar um caos a mais na corrida, só que não conseguiu por causa do safety car, do Gasly, do Hülkenberg, todo mundo parou para trocar, menos as McLarens. Então, é por isso que eu vou deixar em hipótese do calendário, porque ninguém vai sentir falta, né? Vamos comemos. Las Vegas, eu vou falar que as corridas são ruins. Por quê? Las Vegas, a primeira corrida em 2023 foi boa. Não vou negar, foi uma ótima corrida, foi muito legal de ver. Foi uma das primeiras corridas que eu vi na Fórmula 1. Mas 24 e 25 foram pais. Em 2025 teve a qualificação ótima na chuva, tudo e tal. Pneus wet, depois intermediário, Lando Norris pegando pole, não sei o que. Pra chegar a corrida. Psh, pai. Então. Só que, como eu disse, teve 3 anos. Desde 3 anos teve uma corrida boa. Então, a cada 3 corridas uma é boa. Então, não acho que dá pra colocar isso. Pode sair do calendário. Querendo ou não, eu acho que o traçado pode melhorar um pouquinho. Porque às vezes você parece que tá vendo um racha de corrida nos Estados Unidos, de arrancada. Cai só os carros lá do lado e DRS, passeio. E aí ainda é uma corrida muito fria, aí não tem tanto desgaste de pneus, aí a corrida normalmente fica ruim. 2020, como eu disse, 2023 foi uma das únicas corridas que se salvou da temporada. E é por isso que eu não consigo deixar ele para sair do calendário, vou deixar em corridas ruins. Interlagos eu vou colocar em cena das pistas. Porque tá sempre entregando corridas boas, fenomenais. Ela desse ano foi um pouquinho mais paiazinha, mas quase todos os anos sempre dá corridas boas. 2023 a corrida foi boa, 2022 foi corrida boa, 2021 foi uma ótima corrida, 2024 foi uma das melhores corridas da história e provavelmente a melhor de Interlagos. Então, sempre tá com um clima totalmente bagunçado, de chuva, aí para pra trocar pneu, aí para, chuva, bandeira vermelha, bandeira amarela. É um circuito que permite ultrapassagens que ele não facilmente. Tu tem a saída do Bico de Pato, mais ou menos pra Curva do Café. Bico de Pato não, mais ou menos antes da Curva do Café, é muito tempo pra uma reta enorme e a última curva não é uma curva de baixa velocidade, uma curva de média, então permite que os carros cheguem com bastante velocidade. Aí você vem com um S do Senna,
que dá pra você mergulhar bem, e ainda tem outra reta pra você tentar ultrapassar novamente ou tentar dar o troco, ou você não conseguiu ultrapassar naquela reta, tenta ultrapassar de novo. Então é por isso que eu vou deixar ele sendo das pistas. Então a próxima é o GP do México, que eu vou colocar nem fede nem cheira. Porque, galera, o GP do México, não, pensando bem, eu vou colocar que as corridas são ruins. As corridas são ruins. O GP do México raramente traz corridas boas. Claro, você teve nesse ano, que foi uma exceção, que a corrida realmente foi boa, mas mesmo com uma reta enorme, as corridas não são boas, gente. O México é muito difícil de ultrapassar. Exemplo, você viu muito isso porque, não se merece no Berma, claro, mas um dos motivos do Berma ter pegado P4, quase P3, foi porque não tem como ultrapassar ali, claro, ele se defendeu muito bem. Porém, é muito difícil de ultrapassar no México. Mesmo tendo uma reta longa, são curvas fechadas, estreitas. Mas aí é por isso que eu vou deixar em corridas ruins. Porque às vezes entrar em corridas boas, às vezes entrar em corridas medianas, mas muitas vezes a corrida é ruim. Que vale mais a pena você ver as eleições, que normalmente caem na mesma época, do que ver o GP do México. E aí a gente já vem com o GP do Texas, que eu vou colocar nas boas corridas. Porque o GP do México, ou o GP do Texas, geralmente dá boas corridas. Você teve 2025 teve uma ótima sprint, uma sprint caótica. A corrida já não foi nem tanto assim. Só que normalmente tem corridas boas. Você teve 2024 a dobradinha da Ferrari. Normalmente não é uma pista tão difícil assim de ultrapassar, você vê disputas boas. Principalmente depois da reta, da grande reta, que eu esqueci o nome agora. Você consegue ter uma disputazinha boa, como teve a do Norris com o Leclerc, que quando o Norris tentava ultrapassar, botava por fora. Só que depois tinha várias curvas seguidas que ainda tinha uma disputa boa. Então é por isso que eu vou deixar em dar corridas boas. Porque realmente as corridas são boas. Normalmente entregam feijão com arroz bom, que você vê e dá gosto de ver essa corrida. Então é por isso que eu vou deixar em dar corridas boas. E em Baku, eu tô muito em dúvida em dar corridas boas e Chile Moss. Porque eu vou colocar em Chile Moss, porque chegou muito, não mal, mas não chegou com uma forma tão boa. Porém, foi se provando ser uma corrida boa. Tem curvas baixas, tem uma reta enorme, não é tão difícil ultrapassar, vamos dizer assim, claro. Você tem uma dificuldadezinha, porém você consegue ultrapassar. E aí você teve, por exemplo, em 2025, aquele quali caótico com 6 bandeiras vermelhas, o recorde. A corrida já não foi nem tanto assim, mas teve o pódio do Sainz. E normalmente traz corridas caóticas, com muitas batidas. Quase sempre tem batida porque é uma pista muito difícil de correr. Então é caótica, batida, pneu furando, carro se batendo, jogando outro no muro porque é muito apertado. Muitas vezes não tem espaço para dois carros, aí você tem a curva do castelo, que é aquela curva icônica. E é por isso que eu vou colocar a Ashley Moss. Já Zandvoort, eu tô muito em dúvida entre não nem fede nem cheira e as corridas são ruins. Porque, cara, é uma pista que é difícil pra passar. Você tem aquelas curvas encurvadas que, uau, é legal de se ver. Ah, olha aqui, gente, eu escalando a curva como é alta. Mas só isso. Por isso que eu vou colocar em consideração isso. Porque normalmente não entra corridas boas. Sinceramente, tá lá mais pelo Max do que pelas corridas. Eu gosto muito de jogar nos simuladores. Porém, não tem condição de jogar. Ou de correr isso. As corridas são ruins normalmente. Claro, as ultrapassagens se tornam muito bonitas, principalmente porque você tem as curvas mais encurvadas, então você fica, oh meu Deus, Norris passando por fora o Verstappen, olha que ultrapassagem linda, acabou a corrida. 2025 teve uma corrida legal até, só que normalmente o retrospecto não é bom, e é por isso que eu vou deixar em as corridas são ruins. Aqui a gente tem Singapura, que as corridas são ruins novamente, gente. É complicado. Normalmente tem um safety carzinho. Até de 2024, todas as corridas tiveram safety car. Mas o que aconteceu de 2024 pra frente? No caso, foram 2 anos, mas de 2024 pra frente. Não teve mais corridas boas, galera. Sinceramente, a gente teve Singapura muito parado, muito difícil de ultrapassar, muito estreito. Aí, claro, você tem um negócio do. Nem os pneus se degradam tão rápido assim, porque
é muito quente, só que você não vê, como no Bahrein, por exemplo, que é tanta estratégia, porque o pneu tá te desgradando, aí tem que trocar pneu, troca, muita estratégia diferente, não. E aí você tem muita dificuldade de ultrapassagem, aí ficam uns bondinhos ali, aí fica 30 voltas o Norris na traseira do Verstappen, a transmissão assim, ai, agora ele vai tentar, agora não foi, agora ele vai tentar, namorado de um piloto, agora ele vai, não foi. E aí você tem isso, aí tem o líder disparando. E aí é por isso que eu vou deixar em corridas ruins. Agora a gente chega num. Agora chega numa corrida boa. Que eu vou deixar em Steve Moss. Monza é o palco do automobilismo. Cara, corridas quase sempre são boas. A corrida agora de 2025 não foi ruim, foi uma corrida legal. 2024 foi muito boa a corrida. Você vê muitos campeões, não campeões, mas vencedores de corrida inesperados. Gasly, voltando um pouquinho no tempo, Vettel. Então, é uma corrida com muita reta. Quem, querendo ou não, você consegue ultrapassar facilmente. Isso é um fator muito bom. Claro, muitas vezes, principalmente no início da corrida, acaba normalmente sendo um pouquinho mais chato por causa do trenzinho do DRS, que tá 15 carros com o mesmo DRS. Aí o outro tá 1.6, por isso que não é 20. E aí, em 2020 foi o contrário, né? O início da corrida foi bom, o final foi mais parado. Mas aí, por isso que eu coloco em Moss. Tem uma possibilidade de eu subir aqui pro centro das pistas. Por enquanto não. E só pra dar uma esclarecida, não importa a ordem aqui, a ordem é a mesma coisa. Então, é só as categorias que importam. Então, não importa se Singapura, melhor que Las Vegas ou pior. Tá tudo na mesma categoria. Agora a gente vai pra Hungaroring, que eu vou deixar nem faz nem cheiro. Eu acho que é muito difícil ultrapassar lá. Só que eu acho que também é muito subestimado. Todo mundo fala muito mal de Hungaroring e ela é muito injustiçada. Eu, Bernardo Gouveia, venho aqui a falar, torcedor do Ceará, é muito injustiçado. É muito injustiçado. As corridas não são tão ruins como dizem. As corridas são boas sim. Não, claro, não tão boas. 2024, 2025 foi uma corrida boa. 2024 teve um finalzinho legal. Não, finalzinho não, foi bom a corrida de 2024, teve a disputa entre as McLarens, teve aquele diver bomb do Verstappen pra cima do Hamilton, de coisa de louco, e dá corridas legais, não é aquela corrida que você vai ficar concentrado assim, oh meu Deus, corrida legal, mas também não é aquela corrida que tu vai dormir, que tu vai, corrida chata, você ligar a TV, que você termina, tá, Lando Norris ganhou, você fica, aleluia, finalmente, acabou, não, é uma corrida legal. E é por isso que eu vou deixar na Fed na esteira. Spa, outra competidora para a cena das pistas. Eu vou deixar em Monster, claro. Eu sei que teve uma das corridas mais chatas do ano passado, que pô, dava vontade de dormir naquela corrida. Só que, gente, foi uma. 2024, por exemplo, foi legal. 2023, a temporada foi horrível. E vem tendo corridas boas. Claro, o problema é que no último regulamento os carros não vêm tão bons para essa pista. As corridas do último regulamento não vêm tão bons. Só que também tem muita tradição, galera. Vamos convenhamos. Tem muita tradição Spa-Francorchamps. E além disso, as corridas são boas. Tem um clima caótico, muitas vezes tem chuva. A não ser que a FIA resolva interromper, mas normalmente tem chuva. E aí dá coisas legais. Normalmente tem vencedores inesperados, carros diferentes brigando. A não ser 2025, 2025 era só as McLaren no início, mas enfim. E agora a gente vai pra Silverstone, que é indiscutivelmente sendo das pistas. Galera, Silverstone briga com Interlagos da corrida até melhores. Tá, desde o primeiro ano da Fórmula 1 é a corrida mais tradicional. É chuva, para chuva, volta chuva, para chuva. É um circuito bom, não é tão difícil de ultrapassar. Sempre tem briga por pole interessante, briga por vitória interessante. Normalmente temporadas chatas entrega uma corrida interessante. E é muito difícil você parar pra pensar assim, ai, Silverstone, quando foi que deu uma corrida chata? É muito difícil você consegue tipo 5 de cabeça se você for um bom fã que acompanha bastante. E aí, cara, é sendo as pistas. Eu acho que é indiscutivelmente isso aqui. É uma corrida que sempre tá assim, ai, qual foi a melhor corrida do ano? Você tá sempre pensando em Interlagos, Silverstone sempre tá competindo. 2024, 2025.
E aí é por isso que eu vou colocar aqui. E voltando, eu vou colocar em dar corridas boas. Porque, claro, nem sempre dá corridas boas. Porém, você vê corridas que você sempre tem uma disputa pelos campeões. Você vê que normalmente nessa fase o campeonato tá estourando entre dois pilotos. E em quase todos os campeonatos teve uma briga assim pelos campeões. Ou às vezes nem pelo campeão. Teve em 2019 entre o Leclerc e o Verstappen, que nem tava brigando pelo título. Teve 24 Norris com o Verstappen, 25 teve aquela mini disputa das McLarens. E eu acredito que sempre dá corridas boas, porque não é difícil de ultrapassar lá, tem muitas retas, não é uma pista que dura tanto, então as corridas que eu digo, então não fica enjoento às vezes. Normalmente tem disputa boa, porque mesmo que é difícil de ultrapassar, os pilotos acabam fazendo manobras boas, acabam fazendo um X, acabam tendo uma disputa por várias curvas. Então é por isso que eu vou colocar ainda corridas boas, que não é o mesmo caso de Jeddah, que eu vou colocar em as corridas são ruins. Ou, não, colocar em nem fede nem cheiro. Porque a gente teve uma ótima corrida em 2021, não só porque foi o campeonato de 2021, mas sim porque porque teve muitos acidentes. Era uma pista muito apertada, com muita velocidade. Você juntando tudo isso com a primeira vez da pista, acidentes para todo lado. Se não me engano, foram 4 ou 5 safety cars. E esse número diminuiu muito nos últimos anos. As coisas não vêm ficando tão legais. Porém, são coisas que você ainda consegue assistir de boa, que você fica e vê, ah, não foi tão ruim assim. Que você ainda tem uma batalha, normalmente, pela disputa. A primeira curva, normalmente, também é bem. Vamos dizer assim, tem bastante disputa entre o primeiro e o segundo colocado. Porque é perto, mesmo sendo muito perto da linha de largada, dá oportunidade para mergulhos. Então, é uma pista que não é tão fácil de ultrapassar. Mesmo tendo muita reta e muita velocidade, não é tão fácil de ultrapassar. Porém, o número de ultrapassagens não é tão baixo. Tem umas passagens legais, as ultrapassagens são bonitas, muitas vezes. Então, é por isso que eu vou colocar em nem fede nem cheiro. Já Miami, eu vou colocar em pode ser do calendário. Porque, claro, deu uma corrida legal em 2025, só que não tem como sustentar. Você tem aquele trecho depois, antes e depois da reta, né, entre as duas retas, que é ridículo aquilo ali. Se a gente reclama da pista de kart em Abu Dhabi, aquilo ali é muito pior. Aquilo ali é horrível. Aquilo ali deixa os carros presos quase. E aí você sai com muita pouca velocidade para uma reta que era para ser grande. Só que não fica tão grande assim. Aí você tem outra curva de baixa e outra reta que é menor ainda. E normalmente não tem tanta ultrapassagem. O único ponto positivo de todos os anos, desde o ano que ela estreou, que foi 2022, se não me engano, sempre o vencedor foi diferente do pole position. Só que não é uma coisa interessante. As sprints são chatas. E é por isso que vai ficar no as coisas são ruins. Ou, em pode ser do calendário. Porque, sinceramente, o povo comemoraria mais do que ficaria triste. O povo ia ficar, ai, mano, saiu e. Isso que aí você vê a notícia renovando até 2040 e não sei quanto. Então, é complicado. Já o Canadá eu vou colocar ainda corridas boas. Canadá, você teve uma última corrida que não foi tão legal assim. Você teve um final muito bom, né? Principalmente por causa da batida e da briga das McLarens. Só que não é tão difícil de ultrapassar. Você tem aquela reta. Você tem duas retas em seguida, uma da outra. E além que antes da primeira reta, você tem uma curva de muita baixa velocidade, que é quase 180 graus. E que tem muitas ultrapassagens que ocorrem por lá. Além que você tem muita chuva, normalmente, a maioria dos GPs tem chuva, clima caótico, estratégias diferentes. E é por isso que eu vou colocar ainda corridas boas. Porque normalmente você pensa em Canadá, você pensa em uma corrida caótica, com chuva, você pensa em batida no Muro dos Campeões. E aí é por isso que eu vou deixar aqui. Outra pista muito subestimada é Abu Dhabi. Galera, Abu Dhabi, só por ser árabe, assim, do Oriente Médio, que tem muito dinheiro, muita gente acaba meio que tacando hate no Bahrein. Só que, galera, não é assim. É, o GP do Bahrein é muito bom.
Foi muito bom na temporada passada, não foi tão bom assim em 2024, porque foi a época que a Red Bull ainda tava com o melhor carro. Mas tem 2023 foi bom, 2022 foi muito bom. Você sempre tem ali corridas boas, você nunca tem uma corrida ruim. Você, claro, você não tem aquela corrida espetacular que você ficou, meu Deus, que corrida boa, eu vou reassistir, não. Mas são coisas boas que você vê ali o pódio e fica, nossa, essa corrida foi legal. Eu gostei de assistir essa corrida, valeu a pena ter acordado de manhã, não tão cedo assim. Na verdade, esse foi 1 hora da tarde, né? Então valeu a pena almoçar vendo Fórmula 1, porque essa corrida foi boa. Então é por isso que eu vou deixar ela ainda corridas boas, muito subestimada, muito ponto de ultrapassagem, muitas retas, várias zonas de DRS. Então, eu vou deixar aqui muitas estratégias diferentes, por conta que o desgaste do pneus é muito alto. Então, eu vou deixar aqui. Já ao contrário, uma pista que eu acho muito superestimada é a Austrália. Eu vou deixar nem fede nem cheira. Eu não ligo se, ai, 2023 teve a única vitória. Não, 2024 teve vitória do Sainz, espancando a Red Bull de novo, que tava com apendicite, não sei o que. Caguei a corrida, aquela corrida foi chata. Em 2023 você teve várias batidas, foi legal, sim, foi legal. Em 2025 você teve a chuva caótica e tal, galera. Uma corrida que foi muito superestimada, na minha opinião, é essa corrida da Austrália. Não foi ruim, só que não foi tudo isso. Convenhamos, se não fosse o ânimo de ser a primeira corrida, e se você tirar todas as batidas que teve, se só pegar os momentos que teve a corrida normal, de ultrapassagens, outro nariz escalando o grid, a corrida foi chata. Só foi legal quando tinha batida, que foi o início da corrida, e quando lutou, a chover, que teve as McLarens rodando, que teve Bortoleto e Lawson batendo. E mais tirando isso, não foi uma coisa tão legal assim. Muito superestimada essa pista. É difícil de ultrapassar. Tem duas retas, só que só uma você consegue ultrapassar, que é muito difícil de ultrapassar ainda. Então eu vou deixar nem fede nem cheira. Agora, Imola é a minha corrida favorita. Em simuladores, pelo menos, é a minha pista favorita. Só que não tem como, eu vou colocar em as corridas são ruins. A gente teve uma corrida legal, legalzinha até, 2025, com algumas emoções, ultrapassagens, disputa pela P1, pela P2, estratégias malucas, porém, foi só isso. Normalmente 2024 foi chato, 2023 foi chato, 2022 nem teve, se eu não me engano, eu acho. 2023 eu acho que também não teve, eu tô falando merda aqui, desculpa. 2021 foi legal, eu vou ter que dar os créditos, não foi só por causa da temporada, a corrida foi legal. Mas não é só por causa da morte do Senna, galera. Realmente, não, normalmente não dá corridas boas. Muito difícil de ultrapassar. Muitas curvas de média e baixa velocidade. O circuito muito travado. Só tem uma reta que nem é tão grande assim. E você sai depois de uma curva de média. Que tá mais pra uma baixa. Não, eu diria uma curva de baixa. Então, a reta também não é grande, é uma curva para a esquerda de alta velocidade, então fica mais difícil de dar um mergulho, de ultrapassar. Então é por isso que eu vou deixar as corridas são ruins. Suzuki é a mesma coisa. Eu poderia dizer que é para sair do calendário, que já faz um tempo que não tá dando corridas boas. Porém, eu também vou pegar um pouco de apelo. As corridas são históricas, tem uma história, vamos dizer assim. De vez em quando entrega corridas boas, faz um tempo que tá entregando corridas mais ou menos. Só que eu acho que vem muito desse regulamento novo. Antes desse regulamento de 2022, de 2021 para baixo, as corridas eram boas. Então, eu acredito que quando houver o regulamento de 2026, as coisas podem melhorar. Várias vezes tem chuva, clima caótico. Mesmo que não é uma pista fácil de ultrapassar, mas as ultrapassagens são bonitas. A primeira volta normalmente costuma ser bastante caótica. Então é por isso que eu vou colocar as corridas são ruins e não pode ser do calendário. Mesma coisa de Mônaco. Mônaco, você pode dizer, ai, tá sempre lá com as coisas mais chatas, 4 ultrapassagens no ano, não sei o que. Eles tentam fazer de tudo e não conseguem melhorar, mas galera, não tem como tirar do calendário. Querendo ou não, é histórico. Você pode dizer que as coisas são chatas, que não gosta de ver corrida em Mônaco, mas Mônaco é filme. Você pesquisa Mônaco, você lembra de Mônaco, você lembra de Fórmula 1.
Então, não tem como você tirar Mônaco do calendário, é uma pista histórica. As coisas são ruins? São sim. Dá pra ultrapassar? Não dá pra ultrapassar. São parados? São paradas. Bondinho? Bondinho atrás de bondinho. Porém, eu venho aqui pra defender Mônaco. São ruins. Não tem que sair do calendário. E é por isso que vai ficar junto com o Suzuka, que pra mim é o mesmo critério. Não acho que possa melhorar para 2000 e para o próximo regulamento. Eu acho que vai continuar a mesma coisa das corridas chatas, porque os carros que não vão diminuir, mas não vão ficar pequenos, então ainda vai ser muito ruim de ultrapassar. Barcelona. Barcelona nem faz nem cheiro. Outra pista muito subestimada. Quando surgiu lá para 2014, 2015, não, lá para 2010, 2011, 2012, se eu não me engano, por aí, era muito travado. Você tinha aquelas últimas curvas totalmente travada, parecia Abu Dhabi. Porém, com a nova reforma que teve, nova assim, né? Já faz um tempinho. Não, ficou bom. As corridas estão entregando coisas legais. Você tem um alto desgaste de pneus, então tem estratégias malucas, estratégias diferentes. Você não tem tanta dificuldade para ultrapassar, porque você tem uma última curva de alta velocidade, uma reta grande. Então, quando você tem um DRS, se você estiver próximo e tiver uma saída de curva melhor, você consegue passar até que facilmente. Você tem uma disputa boa ainda nas primeiras curvas, porque são curvas de média velocidade que vão direita, esquerda, direita. Quase que um S do Senna, vamos dizer assim, só que pra cima em vez de descer. E aí é por isso que eu vou deixar aqui. E agora a gente tem China. China, eu vou colocar ainda corridas boas. As corridas da China normalmente são boas, entrega belas corridas, entrega, mesmo sendo de madrugada, vale a pena você acordar de madrugada. A última corrida não foi legal, eu concordo. A única coisa legal que teve foi o Berme escalando e mandando tchau pra todo mundo. Porém, das coisas legais, normalmente não, né? Mas várias vezes tem um clima caótico, com chuva, tem o recorde de segunda pista com mais ultrapassagem, segunda corrida com mais ultrapassagem na história da Fórmula 1, sem contar pitstops. Então é por isso que eu vou colocar em dar corridas boas. E foi isso aqui. Se você quiser ter nesses conteúdos que eu faço, que eu considero legal, se você considera legal, se inscreve, deixa o like, compartilha, que ajuda muito. Compartilha com seus amigos que gostam de Fórmula 1, com suas amigas, com seus familiares que querem começar a assistir. E você também tem uns outros vídeos que eu gravei falando das notas dos outros pilotos na temporada passada e o que a gente pode esperar para a próxima temporada. Então, se você está interessado, você abre o canal e vê os outros vídeos, que estão muito legais, eu tenho certeza que você vai gostar.